Queridos, nesse mês de março, nós fomos extremamente agraciados por mulheres que, cheias do Espírito Santo, foram boca do Senhor, ministrando nos cultos das 9, das 10h45, das 19h, no Uberaba e lá em Pinhais. E hoje, para fechar com chave de ouro, a gente vai ter a honra de receber uma irmã muito querida, escritora, psicóloga, acima de tudo, discípula de Jesus. E eu tenho certeza que Deus vai te usar, irmã Clarice, de uma maneira muito especial nessa noite, para ministrar o nosso coração. Então venha, por favor, aqui, que nós queremos orar contigo. Vai fechar com chave de ouro um mês onde a gente provou do extraordinário, através de mulheres que são canal de bênção e que se colocaram à disposição do reino de Deus. Posso orar por você, minha irmã? Senhor, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer por essas servas preciosas, Pai, que o Senhor separou e nos dá o privilégio de, enquanto igreja, poder conviver com elas, aprender com elas, testemunhar de tudo aquilo que o Senhor faz nelas, através delas e por elas, Deus. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, mais uma vez, a gente seja encharcados da Tua presença, através daquilo que o Senhor colocou no coração da nossa irmã, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, boa noite, graça e paz a todos. É uma alegria estar aqui nessa noite. Estou aqui junto com meu marido, o pastor Cláudio Hernani Ebert. Sempre estamos juntos, somos parceiros de vida e de ministério há mais de 41 anos. E temos testemunhado da bênção do Senhor nas nossas vidas, na nossa família. E quero agradecer muito por estar aqui nesta noite, em especial. Fiquei surpresa pela temática proposta, quando o pastor Marcos Paulo me convidou, enviou o convite a mim. Ele informou justamente isso, que a IBB estaria, nesse mês de março, trabalhando alguns temas do Páscoa Cidade, e que iria convidar algumas irmãs da IBB para falar sobre essa temática. E ele explicou que a proposta seria sensibilizar, então, a sociedade em relação ao tema da violência contra a mulher. E esse convite me causou surpresa e alegria. Surpresa porque abordar o tema da violência contra a mulher a partir do púlpito ainda é uma proposta tímida na maioria das igrejas. E fiquei muito feliz por perceber a preocupação da IBB, que é a nossa igreja, em sensibilizar a sociedade em relação a essa temática. E eu creio que não é só sensibilizar a sociedade, é necessário sensibilizar a igreja. Porque parece, às vezes, que a gente está falando de um lugar onde nós não temos nada disso acontecendo. E que isso está lá fora. Então, nós temos que ir lá anunciar algo que nós já vencemos. Será? Nós precisamos também olhar para nós. Por isso que eu penso que a igreja tem um papel fundamental para tratar desse assunto. Porque a proposta bíblica é claramente opositora à violência contra a mulher. Poderia-se falar muito sobre esse tema, porque tem muitos tópicos e subtópicos sobre esse assunto, porque não existe só um tipo de violência contra a mulher. Existem violências, e dentre as quais a maioria de nós já sabe que as principais são a violência física, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral e a violência psicológica. E pelo fato de ser impossível esgotar esse assunto, porque é muito amplo e muito complexo, nós vamos destacar apenas alguns pontos nessa noite. E para essa nossa reflexão, nós vamos visitar um cenário que está relatado nas Escrituras. É o cenário da mulher encontrada em adultério e que estava ameaçada a ser apedrejada. Esse cenário está descrito nas Escrituras, no texto de João 8. Nós vamos ler do 3 ao 11. Diz o texto seguinte: os escribas e fariseus
trouxeram à sua presença, no caso a presença de Jesus, uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nesse cenário, nós vemos uma mulher desesperada. E nós poderíamos dizer que ela teve alguns encontros aqui, dos quais eu quero destacar 3. O primeiro encontro que ela teve foi um encontro desesperador com a violência. A mulher fora encontrada em adultério e dizia a lei de Moisés, segundo os acusadores dela, que ela deveria ser apedrejada. No texto de João 8:4, vemos justamente essa intenção dos acusadores. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Interessante que esses homens aqui buscaram validar a lei de Moisés para justificar o apedrejamento da mulher. Mas o que foi que estes homens, esses acusadores, fizeram com parte da lei de Moisés também, que dizia que a pena de morte também era para os homens adúlteros? Porque se ela fora pega em flagrante adultério, obviamente que ela não estava sozinha. Por que então não trouxeram um homem com quem ela estava também para apedrejar? Se na lei de Moisés estava isso, e eles justamente validaram a lei de Moisés para justificar esta violência de apedrejamento aqui. Porque lá em Levíticos 20:10, nós lemos o seguinte: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Se a lei aplicava a morte para adúlteros homens e tivesse que realmente ser cumprida ao longo da história, eu imagino que nós teríamos mais baixas de homens do que as mais sangrentas guerras já acontecidas. O fato é que, com o passar do tempo, o adultério dos homens foi considerado normal nas mais variadas culturas. Mesmo que fosse reprovado publicamente, foi aceito como coisa normal de homem. Inclusive, isso era ensinado para as esposas, que homem é assim mesmo, e que deveriam tolerar as escapadinhas dos seus maridos. E assim parece que os homens adúlteros foram sendo absolvidos da lei de Moisés, mas as mulheres não. Mas por que para os homens havia uma concessão para o adultério e para as mulheres não? Com essa pergunta, obviamente, não estou insinuando que as mulheres deveriam ter o mesmo direito para adulterar como os homens, para termos uma sociedade mais justa, mais coerente. Obviamente que não é esse o ponto, mas nós precisamos pensar por que a permissividade é dada a uns e outros não. Obviamente que a permissividade para o adultério não deveria ser dado nem para mulheres e nem para homens. Esse é o padrão bíblico. Basicamente,
não é uma questão só de coerência e liberdade, de igualdade nesse campo, mas é uma questão de ética, de fidelidade, de lealdade e confiança estabelecida para os relacionamentos. Mas por que o homem foi absolvido do castigo da morte e a mulher não? Nós poderíamos trazer vários argumentos para entender essa questão, mas basicamente porque na sociedade humana o homem foi sendo eleito como superior em relação à mulher e por isso não era mais passível das mesmas proibições e das mesmas punições. A mulher, no cenário bíblico que nós visitamos hoje, ela se encontrou cara a cara com a violência, com a morte. Seus acusadores, com as pedras nas mãos, estavam prestes a lhe atacar. Mas antes de apedrejá-la, tanto acusadores como a mulher julgada e acusada se depararam com Jesus. E a mulher, naquele cenário de violência, se encontrou inesperadamente com a compaixão. Esse encontro inesperado com Jesus mudou o curso daquela situação, mudou a história daquelas pessoas. Os acusadores que tinham intenções de colocar Jesus à prova para poderem dar andamento às suas intenções de apedrejar a mulher, não encontraram apoio em Jesus para esse ato. Foram levados a refletir. Jesus diz a eles: aquele que dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Qual foi o impacto que tiveram essas palavras de Jesus para aqueles homens? Aqueles homens que estavam ávidos por praticar esse ato violento, se sentindo justiceiros, em nome de Deus, pela lei de Moisés. Que impacto que teve essa frase que Jesus disse a eles? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio, onde estava. Diante da retirada desses acusadores, Jesus estava escrevendo na terra, se ergue e não vê mais ninguém, além daquela mulher, desesperada. E ele pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Nesse momento, a mulher se encontra inesperadamente com a compaixão de Jesus. Quando ele ouve dizer, então nem eu, quando ela ouve ele dizer, então nem eu tampouco te condeno. A compaixão de Jesus, nesse momento para a mulher, era como um abraço simbólico e transcendente de gentileza e de misericórdia, que trouxe a salvação para ela da morte e também trouxe a esperança da cura pelas suas feridas. Os olhos do Cristo compassivo são os olhos de quem sabe amar, de quem sabe perdoar. No encontro com tal compaixão, também teve um encontro amoroso com a ressignificação da sua vida. Um encontro muito amoroso. O Cristo que se compadece é o mesmo que ressignifica a sua história, toda a sequência da sua história, quando ele diz, vai e não peques mais. A salvação da morte, o perdão dos pecados, a cura das feridas, coloca a mulher diante de uma nova perspectiva e também diante de uma nova responsabilidade, de acolher aquela compaixão e seguir sua vida sem retornar para o mesmo estilo de vida de antes. É como se ele dissesse, querida, não volte para as mesmas práticas, porque você já sabe onde isso pode levar. Escolha outro tipo de vida. De que forma? Vai e não peques mais. Mas, além da mulher que teve um encontro com a compaixão de Jesus, aqueles homens que acusavam a mulher,
também tiveram um encontro de ressignificação. Jesus não estava dizendo a eles que deveriam tolerar os adultérios das mulheres. Não estava fazendo nenhuma apologia ao adultério de mulheres e nem de homens. A compaixão de Jesus mostrou algo inédito para aqueles homens acusadores. Quando disse que quem dentre eles que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra, ele estava dizendo que ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa, pois todos são pecadores. Todos, igualmente. Ao trazer esta consciência, um a um foram se retirando. E eles desistiram de apedrejar aquela mulher. Jesus, a partir de então, inaugura uma nova perspectiva. No cenário da mulher encontrada em adultério, ele deixou claro que não se deveria mais utilizar a violência da morte para punir mulheres. Ainda em outros cenários, nos evangelhos, nós ainda vemos outras inserções e intervenções de Jesus que reafirmam que nenhum tipo de violência contra a mulher é aceita mais. Mas parece que essa ressignificação proposta por Jesus ainda não alcançou a todos ao longo da história, nem mesmo em nossos dias. É importante dizer que existem homens maravilhosos, homens que seguem os passos de Jesus e que entenderam que não é pela violência que devem tratar as suas mulheres, mas pelo amor. Muitos homens assim. Mas, infelizmente, a gente ainda precisa falar sobre esse assunto, porque tem muitos que ainda não entenderam, porque temos muitos ecos de muita violência contra a mulher ainda. Por exemplo, a morte de mulheres em nosso país, até bem pouco tempo atrás, encontrava apoio legal e era aceita pela maioria dos homens na tese da legítima defesa da honra. Estava no nosso Código Civil. Felizmente, esse apoio legal já não existe mais, mas é recente que ele saiu. Mesmo assim, parece que a ficha ainda não caiu para todos de que o caminho da violência contra a mulher é inaceitável. Infelizmente, ainda temos muitos homens desqualificando, subjugando, batendo e ameaçando mulheres, e alguns assassinando. E, infelizmente, isso não acontece apenas em situações de adultério, mas por ódio, por desprezo ou um sentimento de propriedade. Essa prática está ancorada especialmente numa crença cultural, social e religiosa de que aos homens está assegurado o direito de dominação na relação com as mulheres, tanto no âmbito da intimidade quanto na vida pública social. Essa crença gera uma conivência no uso da violência, inclusive a letal, para fazer valer a vontade dos homens sobre as mulheres. Isso se reflete nas estatísticas. Casos de feminicídio são noticiários diariamente nos nossos noticiários. Diariamente. Todos os dias. É importante esclarecer que nem todos os assassinatos de mulheres são feminicídios, porque tem outros tipos de mortes por assassinato de mulheres que são denominados de femicídio. Feminicídio é um tipo muito específico de assassinato de mulheres, pois carregam motivos muito comuns ligados ao ódio, à discriminação, ao desprezo, por achar que a mulher é um ser inferior, ou um sentimento de perda do controle e perda da propriedade sobre as mulheres. Em 2022, ou seja, no ano passado, 1.410 casos de feminicídio. Isso significa que, a cada 6 horas, uma mulher foi morta por feminicídio no ano passado, em nosso país. Parece que não está na casa da gente, não está no vizinho, mas está na nossa cidade, está no nosso contexto social.
casos de feminicídio acontecem fora do contexto religioso cristão, mas, infelizmente, também dentro dele. E hoje vamos tocar nessa ferida também. Uma ferida, muitas vezes, não assumida como existente. Em alguns lares cristãos acontecem feminicídios. E, infelizmente, existe. Como aconteceu com aquela mulher cristã de meia idade, que, embora o seu marido fosse um cristão diácono na igreja, e muito respeitado pelo seu pastor e na congregação, mas em casa ele vinha agredindo a sua esposa, sem nenhuma razão aparente. Ele estourava de raiva. Não precisava ter razão. Ele estourava para tudo. É aquele Hulk que vira o Homem Verde qualquer sentimento em que ele esteja se sentindo injustiçado por alguma coisa. Seja porque o jantar não estava pronto, seja porque alguém olhou torto para ele, ou seja porque um filho veio cortar ele quando ele estava querendo assistir alguma coisa. Ele vocifera pela casa, bate na mesa, bate na parede, e este homem estava tendo comportamentos assim. E ele estava esbofeteando a sua esposa no rosto, com tanta frequência, que ela começou a aprender a maquiar e esconder os hematomas. Essa mulher vivia dentro de um cárcere, um terrorismo dentro de casa. E ela tentava consertar o ambiente da casa, tentava apaziguá-lo de alguma forma, mas ela realmente não conseguia de fato. E ela pensava que um dia ela iria descobrir o que deixava esse homem tão nervoso. E, então, quando ela descobrisse, ela iria fazer os ajustes, ela iria conseguir fazer os ajustes e, finalmente, ele não explodiria mais. Mas a violência continuava. Depois de muitos episódios de violência, ela resolveu contar para o seu pastor o que estava acontecendo. E ela estava sofrendo muito. Ele não acreditou prontamente, porque ele conhecia o marido dela, ele era um homem respeitado na igreja, ele era um líder muito querido na igreja, ele não acreditou muito bem naquilo. E disse simplesmente a ela que ela tinha que se submeter, que esse era o papel dela como uma mulher cristã. Ele é seu marido, você não pode deixá-lo, e você não pode mandar ele embora de casa, você é a sua esposa, ele tem autoridade sobre você, e é você quem deve deixá-lo desse jeito confuso e irritado. Aquela mulher ficou devastada diante desse contato com o pastor, porque ele finalmente tinha confirmado o pior pesadelo dela, de achar que talvez ela fosse a culpada mesmo de tudo isso. Que ela estava apanhando daquele homem porque ela estava deixando ele irritado mesmo, e que ela não estava se submetendo adequadamente. E aí a situação foi se desenrolando, aquela violência não parava, e depois de vários episódios ela resolveu voltar ao pastor, e com a esperança de que tivesse alguma outra orientação para ela. E o pastor disse: não se preocupe, porque ela disse para ele: olha, pastor, eu estou temendo pela minha vida. Ele disse: não se preocupe, porque se você vier a morrer, você vai estar com o Senhor. Então vença um dia atrás do outro. Vença um dia de cada vez. Continue orando por ele. Mas você não está autorizada a deixar do seu marido. E assim ela foi, seguindo, aguentando as agressões, sistematicamente. Uma amiga começou a perceber e viu que aquela situação estava se tornando séria. Conversou com ela e disse: minha amiga, saia imediatamente de casa. E ela disse: não. Depois de tanta lavagem cerebral, de tantos conselhos, ela já acreditava que ela não podia sair de casa, que ela tinha que aguentar ali até o fim, e que ela provavelmente era culpada por tudo aquilo. E ela não seguiu o conselho da amiga. E a amiga implorou
se mude para um abrigo, vai para a casa de um amigo, de um parente, mas não fique nessa casa, você está sofrendo perigo. Ela dizia, não, eu não tenho direito de deixá-lo. Por mais bizarro que isso pareça ser, essa mulher foi assassinada pelo seu marido cristão. E ele era o diácono de uma igreja cristã. Infelizmente, relatos assim existem e não são uma rara exceção. O pastor duvidou da história da mulher que era espancada. Deixou de agir adequadamente e não enfrentou aquela situação de vida e de morte. Por isso que eu falei no início, que eu fiquei feliz em saber que a IBB está tocando nesse assunto, está levantando esse assunto para nós refletirmos. Porque conselhos como esse pastor deu, nós não vamos encontrar dentro da IBB. Nós vamos encontrar acolhimento. E vamos encontrar acolhimento para uma mulher que esteja em sofrimento assim. Mas aquele pastor não, ele deu de ombros a informação de que aquele homem cristão agia de modo tirano. E isso acontece muitas vezes porque o comportamento autoritário no lar é de fato incentivado por algumas lideranças cristãs. Essa situação faz lembrar do que disse Charles Spurgeon: Deus nos livre daqueles que são anjos na rua, santos na igreja e demônios em casa. Levando em consideração que o verdadeiro eu mora na nossa casa, ele não mora aqui dentro da igreja, onde nós somos sempre mais simpáticos, mais bonitos, mais cheirosos. Mas o nosso verdadeiro eu mora lá dentro da nossa casa. E caso o nosso verdadeiro eu se mostrar como um anjo na rua e como um santo na igreja e um demônio em casa, então, na verdade, revela uma grande hipocrisia. Essa hipocrisia, pelas pessoas dentro de casa, é conhecida. As pessoas que moram dentro de casa conhecem esse tipo de hipocrisia, que fora é uma coisa e dentro é outra. Pode deixar muitos rastros de sofrimento na família. Pode desestabilizar os membros da família. Pode afetar negativamente o desenvolvimento dos filhos. Pode esvaziar o sentido da vida. E dentre muitas outras patologias individuais e relacionais. Deus até pode odiar o divórcio. Nós temos em Malaquias 2,16 dizendo que Deus odeia o divórcio. Mas a gente lê esse versículo e para aí. Mas esse versículo diz mais. Ele diz: eu odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor. E é interessante que, conhecendo as Escrituras, para além desse texto que enfatiza que Deus odeia o divórcio obteve até algumas concessões, por conta da dureza do coração humano. Mas a intolerância ao homem que se cobre de violência, como se veste de roupas, esse tipo de intolerância, a esse tipo de comportamento, permanece. Não tem absolvição nas Escrituras. Às vezes você pode se vestir de violência. Não tem essa concessão. Nas Escrituras, em Juízes 19, nós temos um outro relato de um caso que levou a todos pensarem, refletirem e se manifestarem. Foi o relato do caso de uma violência sexual e física contra uma mulher que levou ela à morte. Conta a história que era uma mulher que era a concubina de um levita. E ela foi violentada sexualmente, fisicamente, por homens perversos durante uma noite inteirinha. E veio a falecer ao amanhecer. O levita, não foi o levita, foram homens de um lugar que eles estavam.
O levita, ao encontrar a mulher morta, desfalecida, à porta do lugar onde ele estava hospedado, a levou para casa, cortou o corpo dela em 12 partes e as enviou por todas as regiões de Israel. E aquilo causou muita comoção e indignação a todos que vieram diante desse cenário violento dizerem: nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Da mesma forma, para situações de feminicídios atuais, podem ser lançados convites ao pensamento, reflexões e buscas pelo que dizer e pelo que fazer para evitar que aconteçam. E a igreja tem um papel importante para refletir, para levantar a sua voz e dizer: isto não pode mais acontecer. Ainda existem teologias que defendem a hierarquia entre homens e mulheres, como se reafirmassem o lugar da superioridade masculina e da subjugação feminina. Assim, algumas teologias reafirmam e se adequam a um pensamento secular, porque nós não precisamos da Bíblia para dizer que o homem deve ser superior às mulheres. Quando nós usamos a Bíblia para afirmar isto que está na cultura, nós apenas estamos teologizando e espiritualizando o que está na cultura. Porque a Bíblia tem outra pauta para os relacionamentos entre homem e mulher. Muitas vezes a gente ouve isso na cultura, e se está permeado na cultura, como se o papel definido para o homem é do macho alfa e para a mulher é de um animal inferior. Assim, é o macho alfa que dita as regras e a mulher apenas deveria respeito ao se submeter a este macho alfa. Isso é cultura, isso não é Bíblia. Na Bíblia nós não temos esse conceito. Quando nós afirmamos isso em cursos de casais, em púlpitos de igreja, em seminários teológicos, nós estamos usando lentes da cultura para ler as Escrituras. E nós estamos muito mais contaminados pela cultura do que nós conseguimos perceber. Porque quando nós usarmos os óculos divinos para enxergar a intenção de Deus na relação homem e mulher, nós vamos encontrar outras pautas, a da parceria. E ainda mais, quando nós trazemos para dentro do contexto religioso, de que o homem teria as prerrogativas de um macho alfa para se colocar acima da sua mulher, muitas vezes ainda se diz que a tarefa do homem cristão seria de monitorar, de governar, de discipular e educar a sua mulher. E como ainda temos na cultura uma educação pela violência, muitas vezes o homem pensa que pode bater na mulher, porque ele está educando a mulher. Está cumprindo com o seu papel. Não é assim que a gente educa as crianças? É assim que a gente educa uma mulher que não se enquadra naquilo que o homem deseja. E quando não bate, mesmo assim, ocupa às vezes o lugar de um pai severo, pelo autoritarismo. É como se a esposa fosse uma espécie de filha mais velha, com alguns privilégios, mas que ele a tem que dominar e orientar e tudo mais. E assim surgem os mais variados tipos de violência, em todas as áreas. Alguns entendem que amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja, significa que devem ser o Senhor das mulheres como Cristo é o Senhor da igreja. Mas o texto não está dizendo isso. O texto não está falando do senhorio de Cristo sobre a igreja, mas está falando sobre o amor de Cristo pela igreja. Este é o amor que o marido deve tratar a sua mulher. Alguns entendem apenas a parte do como Cristo.
e acham que devem ter todos os atributos de Cristo na relação com a sua igreja, devem ter os mesmos atributos na relação com a sua mulher. Acham que devem ser o Senhor da mulher, o Salvador da mulher, o santificador da mulher, o purificador da mulher, e aí já estamos entrando no campo das heresias. Pois o texto não está dizendo para o marido ser o Cristo da mulher. Isso seria uma heresia, pois Jesus é o Cristo, é o mesmo Cristo para a mulher que é para o homem. O texto de Efésios está falando do atributo do amor e não do senhorio. A submissão somente cabe nesse contexto, como responsividade a este amor. Jamais há uma subjugação a mandos e comandos de um marido insano e opressor. A Bíblia não está afirmando aqui nada disso. Se não compreendermos isso, muitas mulheres em lares cristãos que sofrem violência por parte de seus maridos continuarão sendo orientadas por seus conselheiros e conselheiras da igreja a sofrerem caladas em jejum e oração, na espera submissa de que talvez em algum dia sejam amadas e respeitadas. Conselhos desse tipo são validados por teologias equivocadas, mantendo mulheres em silêncio, sofrendo violências de toda ordem. É necessário compreender a perspectiva anti-violência postulada por Cristo em suas andanças entre nós. É necessário dizer, também a partir dos púlpitos, que não tem mais espaço para a violência contra a mulher. Isso precisa acabar. O entendimento equivocado das Escrituras, que vê a mulher como uma subalterna a ser dominada e controlada pelo homem, é uma conformidade com o pensamento secular de milênios, que precisa ser vencido, pois não é uma perspectiva bíblica. A mulher que foi encontrada em adultério e que estava ameaçada a ser apedrejada, não foi mais a mesma. Após o encontro que ela teve com a compaixão de Jesus, ele ressignificou toda a sua história. Ela não foi mais a mesma. Mas os homens que a acusaram e que queriam apedrejá-la, também não foram mais os mesmos. Eles desistiram daquele ato violento e se conscientizaram, um a um, de que não deveriam cometer aquele ato de violência. Não mais as mesmas e nem mais os mesmos. A partir de Jesus temos uma nova perspectiva. Mulheres são chamadas a assumir a sua dignidade como pessoas e com a mesma dignidade devem tratar aos homens. E os homens são chamados a fazer o mesmo em relação a si e em relação às mulheres. Eu queria convidar a todos a fechar os seus olhos nesse momento. Esse é um assunto difícil, muitas vezes parece que ele não tem nada a ver com a gente, que é só com os outros. Outras vezes são segredos que ninguém sabe, que nem o pessoal da célula sabe, mas dentro de casa acontecem situações difíceis. E eu pergunto a você, você tem tido encontros com a violência? Você tem tido encontros com a violência? Seja ela física, sexual, patrimonial, moral ou psicológica. Queria dizer para você, você não deveria passar por isso. Revele isso ao Senhor e busque por ajuda. Fale com alguém de confiança. Entre em contato com a policlínica aqui da IBB, que você obterá um acolhimento. Ligue para 108, que é o centro especializado para o atendimento da mulher. Você tem tido encontros com a violência? E você talvez esteja precisando de um encontro com a compaixão. Busque pelo Senhor, pois Ele é o Senhor da compaixão.
Talvez você precise de um encontro com a compaixão de Jesus por estar convivendo com alguma violência. Assim como aquela mulher que estava prestes a ser apedrejada. Talvez você esteja vivendo uma situação de violência. Jesus está com a sua compaixão disponível para você. Ou talvez você precise de um encontro com a compaixão de Jesus porque está praticando alguma violência. Saiba que a compaixão de Jesus também está disponível para você. Talvez você está necessitando de um encontro com a ressignificação da sua vida. Se você pecou, saiba que Cristo compassivamente perdoa. Confesse e abandone seu pecado. Siga o conselho que Jesus deu àquela mulher. Vai e não peques mais. Se você pratica a violência, você não precisa se manifestar. Mas se você a pratica, você sabe. Conscientize-se como um pecador. Arrependa-se. Confesse. Repare os danos cometidos e desative a violência da sua vida. É bem provável que você não consiga vencer individualmente, parar sozinho. E busque por ajuda também. Mas não fique assim. Jesus, nessa noite, quer encontrar com você com a sua compaixão. Tanto se você sofre alguma violência, como se você pratica alguma violência. Jesus tem compaixão para você. Ele quer mudar o curso da sua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, com gratidão profunda que estamos aqui diante do Senhor. Porque o Senhor é um Deus de compaixão. Não existe fim de linha para ninguém. Existe sempre a possibilidade do novo. E quando tu, Senhor, entras na nossa vida, tudo pode ser ressignificado. E eu oro nesta noite, crendo nisso como uma verdade plena e completa. Senhor Deus, que possamos estar diante do Senhor e viver como pessoas que te agradem. E que a igreja possa ser luz e sal da terra. E que também esse assunto da violência possa ser superado em nossos ambientes cristãos. E que possamos realmente levar essa luz para os outros contextos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Som. Ainda em estado de oração como nós estamos. Obrigado, irmã. Feche os teus olhos. Tem um elemento que é chave dentro de tudo isso que nós vimos agora aqui. Esses dados estatísticos, essas histórias tão reais, cotidianas. Mas existe um elemento que faz a mudança de chave e ressignifica episódios, que é o Senhor Jesus. Somente Ele é capaz de tratar essa dor que talvez você esteja sentindo nessa noite. Não por pedradas, mas por palavras ouvidas durante anos. Talvez dentro do seu próprio lar, talvez do seu esposo, da sua esposa. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus tem sonhos para a tua vida. E Ele tem a possibilidade de nessa noite, no íntimo do teu coração, te falar como Ele disse àquela mulher: assim como eles não te condenam, eu também não te condeno. Talvez você traga, na verdade, um histórico
de agressividade, onde você é o opressor. Talvez porque trouxe de características dos pais um relacionamento que você viu dentro do seu lar, e infelizmente a única maneira que você aprendeu de viver relacionamento foi assim. Mas o Espírito Santo de Deus hoje tenta te convencer de que basta, de que chega, de que a maneira correta de viver não é aquela que meu pai, meu avô, alguém que gerou alguma influência em mim me ensinou, mas é a maneira como Deus estabeleceu na palavra. E nessa noite você vai realmente entregar toda essa violência, se não física, mas verbal, diante do Senhor, para que Ele possa fazer essa obra de transformação, onde a violência possa ser transformada em misericórdia, em graça, em poder, em amor, em manifestações de quem Deus é na tua vida e na tua casa. Mas você talvez não conheça Jesus, e você quer ter esse encontro como aquela mulher, mesmo sendo subjugada por uma sociedade machista, opressora, e você entende que hoje é o dia de uma vez por todas ter esse relacionamento firmado com Ele. Se você entende que hoje é o momento dessa entrega genuína ao Senhor, você vai repetir uma oração comigo, muito simples. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que careço da Tua presença, da Tua graça, da Tua misericórdia, para que novos sonhos possam ser construídos. E eu rejeito toda acusação do inimigo, toda a pedrada que talvez pessoas próximas tenham atirado em mim, para redefinir um caminho novo com o Senhor do Teu lado. Você fez essa oração entregando sua vida ao Senhor Jesus? Levante uma das suas mãos, por favor. Você que está entregando a vida ao Senhor Jesus, glória a Deus, amém. Você que está entregando sua vida ao Senhor Jesus, levante uma das suas mãos, por favor. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio. Nós queremos caminhar contigo nesse processo. Alguém aqui na minha direita está reconhecendo o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador nessa noite? Levante uma das suas mãos, por favor. Você que tomou essa decisão, vem aqui na frente. Nós queremos orar com você. Esse casal que está ali ao fundo, vem aqui à frente. Nós queremos orar com vocês. Nós queremos estar do lado de vocês nesse momento de decisão tão importante. Vem aqui na frente, sai do seu lugar. É um ato de coragem, é um ato de fé. Mas talvez você se enquadre num outro perfil, e você é essa pessoa que precisa mudar o comportamento para viver os planos, os sonhos do Senhor no teu casamento. Se você entende que essa é a noite da ressignificação, eu quero te convidar a se ajoelhar onde você está. Que você possa, de maneira genuína, assumir que tem sido violento sim, em palavras, em atitudes, em gestos, em manias opressoras dentro da sua casa, mas que você quer ser um marido, uma esposa segundo o coração de Deus. Eu quero te convidar a se ajoelhe. Esquece quem está do teu lado, é você está resolvendo com o Senhor. Talvez você traga feridas no seu coração, que estão te convencendo de que você não é digna desse encontro, que você não é digno desse encontro com Jesus. E eu quero te falar que essa noite pode ser o início de uma nova história escrita pela mão do Senhor. Deus amado, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio que nós temos de, como igreja, Pai, tratar assuntos tão sensíveis, Deus. Mas como igreja é nosso papel lançar a luz, Pai, nessas dificuldades que têm escravizado famílias, casais, adolescentes, crianças, Deus. E o que nós pedimos, Pai, nessa noite é um derramado do Teu Santo Espírito, Pai, trazendo constrangimento que nos faz abandonar tudo aquilo, Pai, que não Te agrada. E debaixo, Pai, da Tua autoridade, Pai, e cheios da Tua presença, nós clamamos ao Senhor, faz algo novo nesses lares que tem vivido uma opressão satânica, maligna. Pai, o que nós clamamos é por homens e mulheres tementes ao Senhor se levantando na nossa sociedade, sendo luzeiros, Pai, referenciais a serem seguidos para casais que não Te conhecem, Deus. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que enquanto igreja nós não nos calemos, que nós não
abaixemos a nossa cabeça diante da oportunidade de mostrar para o mundo que jaz no maligno que existe um Deus que ama as mulheres, que instituiu o casamento e que quer sarar o teu relacionamento. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.